Olá, meus queridos. Hoje queremos refletir sobre o Evangelho do 33º domingo do tempo comum do ano C, que se encontra em São Lucas, no capítulo 21, versículos 5 a 19. Já estamos chegando no final do ano litúrgico. Esse é o penúltimo domingo do tempo comum. No próximo domingo já vai ser Cristo Rei, o final do tempo litúrgico. E então, a liturgia vai pegando os evangelhos que vão narrando já a aproximação de Jesus ao final da sua missão. Mas tem uma característica de que não é só o final da sua missão terrena, é o final enquanto o sentido final da sua missão. Por que Jesus veio a este mundo? Por que ele se encarnou? Então, nós estamos seguindo nesse ano o Evangelho segundo Lucas, e no capítulo 19 vai narrando a chegada de Jesus a Jerusalém. Lembramos que o Evangelho de Lucas narra preponderantemente esse caminho de Jesus a Jerusalém, e aí coloca todos os eventos da vida de Jesus, seus ensinamentos, quase todos os seus milagres. Pois bem, nessa última parte do Evangelho é em Jerusalém. Jerusalém é a cidade da promessa. Jesus já chegou, fez a sua entrada messiânica e abordou com as autoridades diversas questões, entrando em conflito com as autoridades dos judeus, narrando parábolas que são muito duras, inclusive dizendo qual vai ser o seu futuro próximo. Por exemplo, como a parábola dos vinhateiros homicidas, né? E depois a parábola sobre a ressurreição dos mortos. E aí finalmente chegamos a esse texto no qual os discípulos começam elogiando o templo, falando sobre as belas pedras e a construção maravilhosa do templo, chamando a atenção. E isso dá pé a Jesus de falar sobre o que vai acontecer depois, o que ele tem pensado, o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo projetaram para nós, seja de maneira imediata, o cumprimento da sua missão, seja de maneira futura. Nós vamos deixar que vocês possam ler agora o Evangelho e depois nós sugerimos algumas perguntas que atissem a reflexão de cada um de nós. Até já. Vamos, pois, responder às perguntas propostas. A primeira pergunta que nós propomos é: por que Jesus profetiza a destruição do templo? Os discípulos estavam tão animados, né? Como alguns diziam a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas. Jesus disse: contemplai essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. O Templo de Jerusalém era espetacular, uma construção que dominava uma boa parte da cidade, porque tinha uma esplanada gigantesca que estava rodeada por um enorme pórtico, e depois dava acesso a um segundo pórtico, que dava acesso aos pátios internos, aos lugares onde se ofereciam os sacrifícios, e depois, finalmente, se chegava ao interior do templo, que estava aí num lugar um pouco mais reduzido. Só que, ainda assim, é um templo esplendoroso, gigantesco. E nos dias de festa, como esse tempo que Jesus estava em Jerusalém, se preparando para a Páscoa, Jerusalém estava lotada de peregrinos e o templo era o lugar privilegiado onde esses peregrinos se dirigiam. Então, ele estava exuberante. E então, Jesus, escutando os elogios que os discípulos faziam, disse para eles essa profecia: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Por que será que Jesus pronunciou essa profecia? Todas as profecias têm
um significado imediato para as pessoas que estão escutando e um significado futuro. O significado imediato é que, verdadeiramente, o templo ia ser destruído. De fato, Jesus deve ter pronunciado essa profecia no ano 33. O templo foi completamente arrasado no ano 70 e, literalmente, não ficou pedra sobre pedra, só ficou a esplanada. Foi tudo destruído, foi completamente arrasado. Essa era a profecia imediata. Mas a profecia de Jesus não ficava só com um edifício, por mais belo que ele seja, né? Jesus estava referindo à novidade que ele vinha trazer. Até a sua vinda estava em vigor o Antigo Testamento com a Antiga Aliança, a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Ele tinha dado os mandamentos, ele tinha mandado oferecer sacrifícios, e os sacrifícios eram no templo. Só que esses sacrifícios eram em preparação para o sacrifício do verdadeiro Cordeiro que derramaria o seu sangue de uma vez por todas. Então, uma vez derramado o seu sangue, Jesus, e ressuscitado, o templo perderia a sua razão de ser. Os sacrifícios de cordeiro já não tinham significado algum, porque o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, já derramou o seu sangue, já nos salvou dos nossos pecados. Então, o que era antigo deveria passar. O que Jesus estava anunciando com essa profecia era o fim de uma era, o fim de um testamento, o fim de uma aliança, a antiga aliança, para que se pudesse começar a nova aliança. Depois propomos a seguinte pergunta, que é: de que sofrimentos Jesus está falando? Porque, seguindo o texto, os discípulos perguntam então: quando será isso, mestre? Qual o sinal de que todas essas coisas estarão por acontecer? E Jesus começa com sinais terríveis. Primeiro dizendo que muitos virão em meu nome. Ou seja, ele está falando dos falsos profetas. Pessoas que se apresentarão como Messias, como Salvadores, como enviados da parte de Deus. Não escutem essas pessoas, porque Jesus virá uma única vez novamente. E essa única vez que ele virá vai ser o final dos tempos. É a parousia, a segunda vinda de Cristo. A primeira foi na sua encarnação. Na segunda, última e definitiva, é o final dos tempos. Vai ser a nova criação. Então, não escutemos, não coloquemos atenção, não demos ouvidos àqueles que dizem sou eu, porque ainda não será ele. Depois fala de nação que se levanta contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, pestes, fomes em todos os lugares. Do que Jesus está falando? Ele já está falando da era da igreja, a era da nova aliança. Então, passou a aliança antiga, começa a nova aliança. Passou o povo antigo, que era o povo judeu, começa o novo povo de Deus, que é a igreja, que inclui os judeus. Logicamente, os judeus que queiram aceitar a Cristo, que são os católicos. Jesus está dizendo que essa nova era, o novo povo de Deus, vai ser perseguido. O inimigo, ele não se dá por vencido. Jesus, ele venceu a morte morrendo na cruz. Ele nos conquistou a salvação, ele nos conquistou a eternidade. Mas cada um de nós precisa passar pelas nossas próprias batalhas. E o inimigo, ele não se dá por vencido, então ele vai querer derrotar a igreja, vai perseguir a igreja, vai perseguir os santos, ou seja, todos aqueles que queiram ser santos, todos aqueles que queiram caminhar pelo caminho do bem. E por isso Jesus está dizendo: hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar nas sinagogas e as prisões, vos conduzirão aos reis, aos governadores por causa do meu nome, e isso vos será ocasião de testemunho. Então, o sangue de mártires é semente de cristãos. Quanto maior a perseguição, mais cristãos haverão, porque as pessoas se darão conta do verdadeiro valor
da nossa fé e de que esse mundo não é para nós, que estamos aqui por um certo tempo, mas nós somos chamados para a eternidade. A nossa pátria está na eternidade. Nós queremos melhorar este mundo, mas sabemos que não é aqui a felicidade. O reino dos céus não é aqui. Passa por aqui, porque Jesus se encarnou, mas nós estamos destinados à eternidade. E, finalmente, a terceira pergunta: o que significa a frase de Jesus, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida? Que vida é essa, se ele está dizendo que nós vamos ter que dar a própria vida? Então, todas essas perseguições aqui, pois muitas vezes vão terminar no martírio. Então, como é que nós vamos ganhar a vida se nós perseveramos? E muitos tiveram que dar a vida. Não? Disse: sereis traídos até por vossos pais, mães, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então Jesus está anunciando uma perseguição cruenta, que já aconteceu ao longo dos séculos, e não se exclui que continue acontecendo em alguns países do mundo, onde a fé é perseguida, existem ainda pessoas que dão a vida por Cristo, ou seja, que são martirizados. Né? Então, o que Jesus se refere, né? Que permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. Parece que ireis perder a vida. Não, Jesus está falando da vida com V maiúsculo, a vida eterna, que começa já nessa vida, na medida que nós nos entreguemos e aceitamos com paciência os sofrimentos que Deus nos dá. Nós fomos criados para a eternidade. Essa vida é só um começo, é só um prefácio. Nós somos destinados para encontrá-lo na eternidade. Meus queridos, nós somos seres que somos de fronteira. Nós somos terrenos enquanto corpo, mas o nosso espírito é eterno. Foi criado para viver para sempre. Então, nós não fomos criados para a felicidade nessa vida. Nós fomos criados para a felicidade na vida eterna. Quanto mais nós pensemos e nos dediquemos a isso, mais vamos ser felizes também aqui. Porque então vamos ser cidadãos celestes, nós vamos estar resplandecentes com a graça de Deus e por isso mesmo vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Então, nós temos que perseverar, ajudar-nos mutuamente através das orações, do apoio dos grupos nos quais nós participamos dos apostolados, para que as pessoas conheçam, amem e sigam a Cristo e possam perseverar nesse amor até o dia em que todos nos encontremos na eternidade. Que Deus os abençoe muito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!